Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, já estamos chegando no final de um ano litúrgico, de um tempo litúrgico, né? Como eu disse, semana que vem já iremos celebrar a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E daqui a 15 dias vamos começar um novo ano, um novo tempo litúrgico, com o primeiro domingo do Advento e a preparação para o Santo Natal, né? Que já está tão próximo. A árvore do Quitandinha já está montada, né? No lago. Já chegou o Natal, né? Mas se a gente for parar para pensar, né? Tudo está passando tão rápido, né? A gente começa o ano, né? Aí chega o final do ano, né? É uma coisa impressionante como cada vez mais, né? A nossa vida está corrida. Como que as crianças estão crescendo rápido, né, Estazinha? Como que as coisas estão passando diante dos nossos olhos e cada vez mais, né? O dia é mais breve, a semana é mais breve, o mês é mais breve, o ano é mais breve. E a nossa vida é também mais breve. Tudo vai passando muito rápido. E a nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, também passa muito rápido, né? Tenho 41 anos, olhar para trás, meu Deus do céu, como que passou rápido, né? Quem for mais novinho aqui também, não sei quantos anos eu tenho, 70, 80, não sei, pode olhar para trás e dizer: meu Deus, como que passa rápido? Como que as coisas passam rápido? E é interessante que é essa a dinâmica da nossa própria existência, a dinâmica da nossa própria vida. E é isso que Jesus no Evangelho vai dizer para os seus discípulos, diante daqueles que estavam admirados com a beleza do templo, admirados com as pedras, admirados com a construção, admirados com aquilo que era externo. Jesus vai dizer: vós admirais destas coisas? Em verdade eu vos digo, não ficarão pedra sobre
pedra. Tudo será destruído. Queridos irmãos e irmãs, essa é a pergunta de Deus para nós também na nossa vida. Vós ficais admirados dessas coisas? O santo Gregório Magno, ele dizia que triste do viajante que, ao ficar admirado pela beleza do caminho, esquece de prosseguir a sua viagem, né? Para e não deixa e para de seguir a sua viagem e não segue a sua caminhada porque ficou admirado pela beleza do caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida nenhuma, a nossa vida é bela, é cheia de coisas maravilhosas que nós vivemos e temos que amar e temos que viver intensamente. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa vida é essa viagem e que tudo, a beleza do caminho que nós vamos encontrando, um dia não ficará pedra sobre pedra, porque tudo irá passar, tudo irá acabar. E a precariedade da nossa vida, a brevidade, a fragilidade da nossa existência precisa nos fazer recordar cada vez mais disso. Um dia a minha casa bonita vai passar, vai acabar. Um dia o meu carro vai passar. Um dia essa paróquia maravilhosa que eu estou aqui hoje vai passar. Um dia o meu dinheiro, a minha profissão, o meu trabalho, um dia vai passar. Um dia as pessoas que eu amo e que fazem parte da minha vida vão passar. Porque tudo na nossa vida passa. E triste do viajante que, se admirando pela beleza do caminho, esquece de continuar a sua viagem. Como é fácil pessoas se admirarem pela beleza do caminho e esquecer da viagem, e esquecer do chamado, e esquecer do sentido da sua vida. Por que isso acontece, meus queridos irmãos e irmãs? Porque nós ficamos presos à beira do caminho. Quantas pessoas, porque perderam a sua casa, porque perderam o seu trabalho, porque perderam aquela amizade, porque perderam aquele amor, porque perderam aquele filho ou aquele neto, deixam de viver, deixam de continuar a sua caminhada, e a vida estaciona. E nós vemos uma crescente realidade de pessoas que estão tentando tirar a sua própria vida, e isso é reflexo disso, porque se encantou pela beleza do caminho, e se alguma coisa deu errado, acaba o sentido da sua vida. O Senhor vem nos recordar, meus queridos, essa realidade, e nós não podemos nos esquecer dela. Nós, como cristãos, e é isso que o Senhor está falando para nós hoje, nós nunca podemos perder na nossa vida a perspectiva da eternidade, a perspectiva do céu, a perspectiva da promessa que o Senhor tem para cada um de nós. E aí está o grande sentido da nossa existência. Ou nós vivemos a nossa história, cada um a sua história pessoal, como uma história de salvação, como uma história de um Deus que veio ao nosso encontro, nos amou, nos redimiu e abriu para nós a porta dos céus, e lá nos espera na eternidade. E nós, como seres humanos, vamos viver nesse caminho, essa viagem da nossa vida rumo ao céu, ou a nossa vida perde sentido, ou nós paramos pelo caminho, ou nós desistimos de caminhar, porque uma coisa é certa, não ficará pedra sobre pedra. Aqui Jesus, Ele não está querendo ser um estraga-prazeres, Ele não está querendo manchar a nossa vida, não, muito pelo contrário, Ele só quer nos colocar na realidade, porque de fato, por mais que a gente conquiste muitas coisas nessa vida, o que nós vamos levar conosco? Nada. Tudo vai ficar por aí. Tudo vai ficar. É essa realidade, meus queridos, que nós precisamos, não é? E porque nós sabemos disso, e porque nós sabemos da fragilidade, e porque nós sabemos que vai ficar, é que
que nós vamos viver a realidade que nós vivemos da melhor maneira possível. É que nós vamos buscar amar quem está do meu lado hoje, agora, porque eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu vou valorizar as pessoas que estão à minha volta hoje, agora eu vou perdoar. Eu vou ser justo. Eu vou fazer o bem hoje, agora. Porque eu não sei se eu vou ter amanhã para fazer. Eu não sei se eu vou ter depois para fazer. Esses dias eu escutava uma palestra de um padre que ele dizia, né? Quando eu estou em pecado grave, meu Deus do céu, eu tenho que me confessar o quanto antes. Porque eu não sei se amanhã eu vou poder me confessar. E imagina se eu coloco a minha salvação em risco. Imagina, nós não sabemos o dia de amanhã. Porque o que nós sabemos é que a nossa vida é breve. É que a nossa saúde é frágil. Olha esse tempo, tá louco. Faz calor, faz frio. Faz calor, faz frio. Está com gripe hoje, daqui a pouco está com gripe de novo. Mas essa é a nossa existência. O que nós sabemos é que um dia nós vamos ser julgados quando menos esperamos. E a primeira leitura do profeta Malaquias é maravilhosa para isso. Os ímpios e os soberbos vão ser julgados e queimarão como a palha, disse o profeta. E os justos brilharão como o sol da justiça. Cabe a nós, meus irmãos e minhas irmãs, redescobrir o valor da eternidade. Redescobrir o valor do céu. Que nós sejamos pessoas que andamos neste mundo e amamos o mundo, e amamos as pessoas, e amamos aquilo que nós conquistamos, mas que nós não temos o coração preso nelas, que o nosso coração esteja sempre no alto. Corações ao alto, não vamos escutar daqui a pouco. O nosso coração está em Deus. O nosso coração está no céu. E eu vivo esta vida sempre na perspectiva da eternidade, na perspectiva do céu, na perspectiva da recompensa. O Senhor nos coloca no Evangelho um monte de desafios. Vamos ser perseguidos, vamos ser traídos, vamos ser entregues, e alguns vão ser até mortos por causa do meu nome. Essa será a oportunidade de que vós testemunhareis a minha fé. Nós, nesta vida, somos chamados a testemunhar a nossa fé e todas as vicissitudes positivas e negativas que nós vivemos e experimentamos, as perdas e os ganhos que nós vivemos nessa nossa existência breve, precisa fazer com que nós vivamos sempre na perspectiva do céu, nosso lugar no céu. E quando nós vivemos essa perspectiva, que não é uma história da carochinha, não é um conto bonito para a gente apoiar a nossa vida, não, que é uma realidade que transforma a nossa existência hoje, que transforma a nossa vida hoje, que nos faz pessoas melhores hoje, que nos faz pessoas mais comprometidas com o bem, com a justiça, com a paz hoje, com o amor, que nos faz pessoas melhores hoje. Que essa realidade do céu envolva a minha e a tua vida. Porque se nós permanecermos firmes até o fim, nós encontraremos a vida eterna. Não é? O Estazinho está dando susto. Nós encontraremos a vida eterna. Vamos pedir a Deus esse dom. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça para cada um de nós. Nós que estamos no final do ano, nós que estamos no final de um tempo litúrgico. O gladiador dizia uma frase muito bonita: o que a gente faz aqui ecoa na eternidade, ecoa no céu, ecoa na eternidade. Que os nossos atos, a nossa vida, as nossas escolhas sejam instrumentos aqui de testemunho da fé, de permanecer firmes no Senhor, para que um dia nós possamos ganhar o grande sentido da nossa vida, que é a eternidade, que é o céu, que é a vida feliz para sempre na presença daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Que Ele nos ajude, que assim seja.